UMG e também é líder do GEPPE. E hoje ela vai falar sobre o tema medidas socioeducativas. Professora Débora, boa noite, seja bem-vinda, é a palavra é sua. Olá, boa noite, obrigada pela breve apresentação. Eu gostaria de agradecer também o convite em participar no segundo Congresso, né, Nacional de Psicologia Jurídica. Segundo congresso, minha segunda participação também, então agradeço também ao professor Tiago por ter feito o convite. E voltar é bom, né, no sentido que a gente está produzindo um bom trabalho. Eu sou Débora, sou professora na Universidade do Estado de Minas Gerais, tenho formação em psicologia, especialização em psicologia jurídica, mestrado em psicologia com ênfase em psicanálise e cultura e o doutorado pela UFMG em psicologia com ênfase em estudos psicanalíticos. E a minha intenção hoje é conversar com vocês sobre a psicologia e o sistema de medidas socioeducativas. Então, como que a prática em psicologia pode potencializar a escuta de adolescentes privados de liberdade ou em situação de cumprimento de medidas socioeducativas e como que essa escuta clínico-política ela pode favorecer, potencializar o sistema de garantias de direitos da criança e do adolescente. Então, para isso, eu gostaria de fazer uma breve explicação sobre o que são as medidas socioeducativas e pautar com vocês uma descrição prática. Uma prática que vai para o campo clínico, político e que também articula a arte, né? Pensando a arte e a produção poética dos adolescentes como processo de subjetivação, de simbolização, de deslocamento do ato infracional para o ato poético e quais são as potencialidades dessa atuação. Bom, primeiro, as medidas socioeducativas. As medidas socioeducativas, elas são regulamentadas pelo ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê a aplicação de medidas sociais e jurídicas a adolescentes que tenham cometido algum ato de transgressão, e esse ato de transgressão a gente chama de ato infracional. Então, a aplicação das medidas socioeducativas, ela dá respostas sociais e jurídicas a adolescentes que tenham cometido algum ato infracional. Pelo ECA e regulamentado pelo SINASE, a gente tem 6 modalidades de aplicação das medidas socioeducativas. Partindo das mais brandas, que seriam a advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, e as que têm maior grau de inserção na responsabilização do ato e uma certa medida quase punitiva, assim, nessa tentativa de reparação do ato, são as medidas um pouco mais rigorosas em relação à restrição de direitos dos adolescentes. E aí a gente tem a liberdade assistida, a inserção em regime de semi-liberdade e a internação em estabelecimento educacional. Essa última medida, ela diz respeito à privação dos adolescentes, a privação da liberdade dos adolescentes em instituições que a gente chama de instituições socioeducativas. E aí, eu gostaria então de trazer uma articulação dessa experiência prática como psicóloga num centro socioeducativo e a articulação então com a possibilidade de escuta a partir da psicanálise. Como eu comentei com vocês, a minha formação é em psicologia com ênfase nessa escuta clínica psicanalítica. E aí eu gostaria de lembrar um pouquinho esse percurso histórico da psicanálise, que ela está envolvida com questões sociais e políticas desde o seu princípio. Eu gosto de retomar um início da psicanálise que ela parte de um despertar ou de um interesse de Freud no século XX sobre a escuta de pessoas em sofrimento. Essas pessoas, em geral, e que ocupavam a agenda da clínica freudiana, eram mulheres diagnosticadas com histeria e que manifestavam, então, nos seus sintomas histéricos, manifestações de sofrimento com uma certa articulação clínico-social.
em que essas mulheres, então, elas expressavam no corpo estados manifestos, né, de conversões histéricas ou psicossomáticas que tinham um enraizamento de questões emocionais ou privações emocionais. O que isso tem a dizer para a nossa clínica contemporânea? Que a psicanálise, ela sempre manteve uma íntima articulação entre a singularidade e as formas políticas, o que abre o nosso campo atual para se pensar a possibilidade da escuta de adolescentes privados de liberdade ou da aplicação da psicanálise, uma potencialidade da psicanálise para além do território comum da clínica tradicional. E aí o que a gente pensaria numa psicanálise extramuros, ou uma psicanálise implicada com os sistemas sociais e os modos de sofrimento endereçados a articulados, na verdade, né, com essas situações ou vulnerabilidades sociais. E aí, eu trouxe, então, para a gente pensar uma prática bem importante em que se tem a escuta de adolescentes privados de liberdade. Alguns adolescentes, eles gostariam, então, de trazer aqui algumas vinhetas clínicas, né, desses atendimentos para a gente poder pensar. E em seguida, né, faço uma descrição breve sobre esse projeto de extensão em que os adolescentes foram escutados no coletivo a partir da intervenção com a arte. Primeiro, eu gostaria de trazer uma cena assim, bem interessante, em que o adolescente, na situação de atendimento, ele disse o seguinte: quando eu sair daqui, eu quero aquela coisa de rico, que o psicólogo fala atrás de você e você fica deitado no sofá falando. É uma cena clássica, né, no imaginário desse adolescente, de atendimento clínico em psicanálise. É a tal da cena do deitar no divã e deixar falar livremente a partir de uma associação livre de uma possibilidade de escuta do sofrimento desse adolescente. Mas eu acho que é importante trazer uma leitura sobre elementos que ele traz sobre a questão social atrelada nessa frase, para além do imaginário desse adolescente da cena clínica. Ele fala, então, que ele quer aquela coisa de rico. Isso é importante, né? Se a gente pensar que esse adolescente traz como um estigma da criminalidade, da criminalização da pobreza, da evasão escolar, de poucas possibilidades de profissionalização ou inserção no mercado de trabalho formal, a necessidade econômica de sobrevivência desses adolescentes que acabam, então, optando por vias ou por respostas rápidas para a sobrevivência, tanto individual quanto da família. E, além disso, ele traz um importante impacto de classe, em que ele coloca, então, que ele quer aquela coisa de rico. Traz uma implicação importante para a gente de considerar, então, que seriam apenas os ricos que seriam ouvidos nessa condição, trazendo um dilema importante para essa clínica extramuros, ou a clínica na privação de liberdade, mas que busca a liberdade das falas desses adolescentes, que são os impactos e os efeitos sobre a desigualdade social, a existência de diferentes modos de sobrevivência que colocam em risco populações em vulnerabilidade social, nessa relação entre ter ou não o direito à vida e a perspectiva de futuro. Diante disso, né, diante dessa demanda clínica e também uma demanda política dos adolescentes, eu, né, enquanto professora e também junto com uma equipe de extensionistas, pensamos em práticas que pudessem articular a escuta desses adolescentes com possibilidades de existência. E aí nós entendemos que a possibilidade de existência teria que partir, então, por esses discursos políticos. A partir desses discursos políticos, nós encontramos, então, algo muito presente na cultura, no interesse desses adolescentes, que era o interesse pela música, e não só pela música, mas também pela composição de rimas,
nessa articulação com a arte e com a expressão das vivências singulares e sociais coletivas desses adolescentes. Então nós encontramos que o rap era uma potente forma de expressão e de expressividade desses adolescentes nesses espaços em que o silenciamento e a privação de liberdade produz marcas subjetivas e, evidentemente, marcas políticas e sociais. E aí o rap, então, ele é um gênero, né, musical, um gênero poético musical, marcado pelo discurso ritmo e que potencializa o lugar da fala. Nessas composições, o conteúdo predominante diz respeito às vivências sociais, os problemas políticos territoriais, as inserções de lemas e denúncias de conflitos associados à vulnerabilidade, as denúncias associadas à raça, a gênero e opressões. Nesse contexto, então, surgiu um importante projeto, né, de extensão que é articular o rap, a arte, a composição rimada com as experiências desses adolescentes, seja no campo da privação, seja no campo das vulnerabilidades sociais que eles estavam e estão inseridos nos seus territórios. E aí a gente encontrou também um deslizamento tanto do rap como de um gênero musical, mas também um desdobramento que seria roda de ato poético. Então a gente tem a extensão desse rap como gênero musical, mas também denominando uma prática de inserção e a intervenção junto a esses adolescentes, articulando a arte e as possibilidades subjetivas e de existências políticas. E a gente organizou e encontrou, então, essa atuação junto às adolescentes, desmembrando o rap em roda de ato poético. E aí a gente considerou que essa intervenção com os adolescentes é uma proposta, né, de deslocamento dos atos infracionais para os atos poéticos, de conflitos que até então existiam no embate físico, que puderam ser traduzidos em possibilidades de palavras, em que os conflitos físicos, então, eles passam a ser ressignificados ou traduzidos por batalhas de ideias e palavras, e também potencializando um espaço de denúncia dos problemas sociais, reorganizando a concepção da disputa de territórios até então, e localiza esse duelo que estaria presente no ato, né, nessa atuação para ressignificação pelos processos de simbolização e mediação pela palavra. Essas rodas, então, de rap ou rodas de ato poética, ao produzirem esse deslocamento do ato infracional para o ato poético, possibilitou a construção de modos de fazer falar, de expressar e inventar as discussões sociopolíticas nesse território. Nessas oficinas, os nossos encontros eles foram semanais, com adolescentes privados então de liberdade, em que as rodas potencializaram a construção de rimas, debates sobre as vivências dentro e fora da instituição, dentro e fora das medidas socioeducativas, e especialmente a construção de perspectivas de futuro ou projetos de vida que pudessem minimamente deslocar uma certeza que esses adolescentes afirmavam até então com as expressões eu sou bandido, ou quem entra para o crime já entra sabendo, ou é cadeia ou é caixão. Então a gente conseguiu, a partir dessas inventividade, problematizar essas ideias que até então pareciam cristalizadas no discurso dos adolescentes.
Essas rodas de ato poético, oficinas de rap, elas conseguiram então sintetizar um modo de construção de vínculos, de produção de rimas e de um confronto entre os adolescentes em que há a possibilidade da mediação da palavra e da ideia. E aí, para esclarecer, eu gostaria de fazer uma breve leitura, um breve destaque de algumas frases que foram importantes nessas atividades. Por exemplo, um adolescente disse: "A justiça é fácil de se encontrar. É só olhar ao lado. A injustiça é fácil de se encontrar. É só olhar ao lado e verá. Até quando vamos aguentar? Quero sair daqui e ficar de boa, sem dar desgosto, só alegria e orgulho para minha coroa. Sempre com a certeza que a liberdade vai cantar. Salve, salve, meus irmãos, não importa o lugar. Poder entrar onde sou discriminado, comprar o que quiser, jogar dinheiro pro alto, que a minha rainha vivesse para sempre, que eu jamais fosse um menor imprudente. E por fim, para os meus sonhos serem realizados, eu tenho que ter força de vontade e fé, esquecer do passado, ser paciente, erguer a cabeça e seguir em frente." Se a gente retoma, essas frases ou essas rimas desses adolescentes, a gente vê que tem alguns temas em comum. Esses temas são a injustiça, a liberdade, sonhos, dinheiro, a família, que acaba sendo sintetizada na figura da mãe, que é comumente chamada de coroa, minha senhora e rainha. E aí eu acho que alguns aspectos seriam importantes para a gente pensar ou trabalhar nessa narrativa dos adolescentes. Primeiro, essa relação com a mãe. A gente encontra, em geral, famílias matriarcais, sustentadas pela figura materna. Uma relação de uma certa santificação ou um lugar a ser cultivado, em que esses adolescentes, então, depositam uma certa idolatria a essa mãe. Em geral, esses adolescentes também experimentam um processo de antecipação da vida adulta quando as necessidades econômicas e as necessidades de sustento fazem presentes. Muitas vezes os adolescentes eles são responsáveis pelo sustento da família já numa idade muito precoce. E é nesse momento em que a criminalidade ou pequenos atos com tráfico, com roubo, passam a fazer parte do cotidiano dessas crianças em situação de vulnerabilidade, vulnerabilização e extrema pobreza. Essas exigências financeiras, elas podem se configurar como uma adultescência, em que há uma antecipação da transposição entre a adolescência e a vida adulta. Nesse curto-circuito entre a infância e a vida adulta, o tempo da adolescência parece suprimido. Esses adolescentes, então, eles são convocados a tomarem respostas antecipadamente para uma posição adulta que garantiria no tempo da adolescência como ainda em construção. Então, a gente tem um efeito significativo de antecipação da vida adulta na fase da adolescência e uma retirada desses adolescentes de experimentar ou viver um tempo normal da adolescência, um tempo esperado da adolescência. Uma outra questão que é importante é pensar no pacto desses adolescentes com os grupos, ou um pacto de uma certa irmandade desses adolescentes com os grupos de iguais. Isso é muito bem representado na rima, sempre com a certeza que a liberdade vai cantar. Salve, salve meus irmãos, não importa o lugar. Essa ideia de irmãos representa um pacto ou uma ideia de pertencimento a um grupo.
Um elemento, então, que organiza o laço social desses adolescentes e que, por vezes, a alienação ao significante bandido e criminoso pode fazer efeitos em assumir ou se submeterem às regras do crime e da criminalidade. Retomando então uma outra expressão, eu gostaria de chamar a atenção para aquela frase em que ele diz: poder entrar onde sou discriminado. Essa frase traz uma evidente segregação social em que a urbanização se faz pela diferenciação dos espaços seguros e inseguros. E aí a gente tem esses isolamentos a partir dos concentrados urbanos, concentrados residenciais, em que a segregação, a proteção, a vigilância por câmaras de monitoramento passa a ser um imperativo, um sinônimo de segurança. À medida então que esses habitantes de lugares seguros trocam a segurança, a liberdade pela segurança, aqueles corpos não considerados como pertencentes a essa cultura hegemônica são deslocados para esse espaço de contracultura. E aí a gente vê então um cotidiano marcado pela segregação e pelos processos de exclusão. E o adolescente traz isso, poder entrar onde ou nos espaços em que eu sou discriminado. E aí ele ainda complementa, né, que seria a relação de poder jogar dinheiro para o alto e comprar tudo o que eu quiser. E aí a gente tem mais uma marcação que talvez remeteria àquela primeira frase do adolescente que faz uma distinção entre aquela coisa de rico, que é a possibilidade de ser escutado. A gente pode considerar isso como os processos de segregação também marcado pelos processos de exploração do capitalismo mediados pelo consumo. Então seriam, a partir, né, de leituras que Foucault, Bauman traz pra gente, que os pobres seriam então aqueles consumidores incapazes. E esse argumento é apresentado por esses adolescentes. Há uma marcação, então, nessas subjetividades de espaços de segregação que não são destinados apenas à localização geográfica, mas às possibilidades de inclusão e pertencimento. Isso faz, então, com que essas vidas em situação de vulnerabilidade, elas sejam consideradas por um pacto social como excedentes de uma sociedade que não é capaz de dar uma resposta resolutiva a partir dos seus sistemas políticos a essas vulnerabilizações. Experimentando, então, lógicas políticas de eliminação. E essas lógicas políticas de eliminação, aqui Limembe traz para a gente como nome de efeitos da necropolítica. Seria, então, a guetificação, nos termos de Bauman, paralela à criminalização da pobreza, afirmando que os guetos são prisões sem muros e as prisões são guetos sem muros, com muros, aliás. Nisso, a gente vê uma incorporação dessa segregação espacial da sociedade que mantém alguns membros participando da lógica de consumo e disciplinados por essa mesma perspectiva e outros não incluídos nesse mesmo jogo, a menos que eles não joguem ou que sejam jogados, eliminados. Eliminados a partir dessas políticas de eliminação e não acesso à dignidade ou reconhecimento de seus direitos. Aí, para finalizar essa discussão, eu gostaria de considerar que esses adolescentes, então, privados de liberdade, que participaram tanto das oportunidades de escuta clínico-política, quanto da participação dessas atividades em que a arte foi um articulador importante nas suas vivências de privação de liberdade, que esses processos de inclusão e exclusão
incide de modo a configurar o mal-estar diante da transgressão cometida. Esses adolescentes, em geral, são adolescentes negros, periféricos, de baixa escolaridade, com passagem infracional, reincidência infracional, e que apresentam aspectos excludentes, marcados também como roubo, o tráfico e tentativas de sobrevivência nesses processos de violência e violação dos direitos. Seriam então esses adolescentes sobreviventes a essas cenas de abandonos e violências sociais? Essa reflexão, ela pode ser sintetizada inclusive numa expressão do adolescente que eu trago como encerramento da minha fala e como possibilidade da abertura para novas reflexões ou reflexões da atuação da psicologia diante dessas situações da clínica implicada e a clínica extramuros. A injustiça é fácil de se encontrar, é só olhar para o lado e verá. Até quando vamos aguentar? E assim eu finalizo a minha exposição, a minha fala, trazendo a provocação desse adolescente. Agradeço a participação, a participação de vocês, o convite da escola, deixo à disposição para a gente poder ter novos diálogos e compartilhamento de experiências nesse evento e também em outras oportunidades do curso de Psicologia Jurídica que está para vir. Muito obrigada, agradeço pela participação e atenção de todos. Professora Débora, muito obrigada. Nós quem agradecemos a sua participação e desejamos uma excelente noite e até a próxima. Pessoal, antes da gente